Então, na semana passada, nós falámos acerca dos 7 hábitos que Deus detesta. E nós, então, como bons filhos, detestamos também. Amém? O que Deus detesta, a gente detesta. E nós até foi muito interessante, na semana passada, quando nós começámos a ler, a gente diz assim, olha que bom, eu também não faço estas coisas, eu também detesto-as todas. Vida que segue, eu não é? Ficamos todos muito maravilhados a dizer o Senhor tem feito na nossa vida. Mas eu tinha falado que hoje então, na semana passada, nós falámos acerca dos 7 hábitos que Deus detesta e que hoje nós íamos ver quem Deus procura. Isto a gente bate num dia e dá umas festinhas no outro. Amém? E nós vamos falar acerca de quem Deus procura, porque há várias passagens na Bíblia que falam acerca de que Deus está a procurar alguém. E nós só procuramos aquilo que tem valor. A gente só procura aquilo que é especial. A gente só procura aquilo que tem um propósito. E nós precisamos de descobrir quem é que Jesus, quem é que Deus procura. Será que Deus me tem procurado? E eu acho que vocês vão sair daqui todos cheios a dizer assim, meu Deus, eu tenho tanto valor porque eu agora vejo que Deus me tem procurado. Então, vamos ver em Ezequiel 34:11, que é o Senhor que fala, e Ele disse assim, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. O próprio Senhor Jesus, quando Ele esteve aqui, Ele disse assim, olha, eu não vim para os justos, mas eu vim para os perdidos, para que eles possam ser salvos. Eu vim para buscar os doentes. Foi ou não foi? Para que eles possam arrepender. E é tão interessante que a palavra de Deus diz que a maior festa que há no céu é quando Deus encontra uma ovelha perdida. Então, por causa de ti, já houve uma festa no céu em que os anjos cantavam. Eles disseram assim, hoje a Patrícia veio para casa. Ei, uma festa. Hoje o Manel veio para casa. De bigode e tudo, e o Senhor aceitou. O Manel está quase um ribatejano. Quase. Oh, você já sabe a freguesia. Então nós precisamos de dizer assim, meu Deus, eu tenho valor, eu sou especial, porque Deus disse, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Quando tu sabes que o Senhor esteve à tua procura, tu não te sentes assim, ai meu Deus, eu sou especial. As nossas baixas autoestimas vão todas, desaparece tudo. E a gente diz assim, meu Deus, o Senhor me achou, o Espírito Santo falou ao meu coração e Ele disse, Rita, arrepende-te porque tu precisas de mudar. E eu descobri que a vida com Deus é muito melhor do que a vida sem Ele. Então o Senhor buscou a cada um de nós. O Senhor procurou-nos e buscou-nos. Porque muitos de nós... Nenhum de nós tem a mesma história. Já viram que o Senhor nos encontrou em lugares diferentes, com idades diferentes, com experiências diferentes, com fardos diferentes, com cansaços diferentes. E Deus andou à procura, e Ele dizia assim, esta é minha, esta é meu, esta é meu, esta é minha. E Ele tocava em nós e a gente sentiu uma... Quantos é que se lembram do dia em que aceitaram o Senhor Jesus? Em que foram encontrados? É uma coisa que fica, não é? Quem não me conhece, eu vou dizer, eu aceitei o Senhor Jesus na cadeirinha do pensamento, porque eu portei-me mal. A minha mãe pôs-me de castigo. Eu tinha 5 anos e eu descobri que eu tinha um coração cheio de pecados, porque se a minha mãe me colocou no castigo é porque eu fiz qualquer coisa, certo? E Deus encontrou-me, Ele disse, Rita, eu lembro perfeitamente, eu pensei assim, eu sou como aqueles criminosos que morreram na cruz ao lado de Jesus. Eu também preciso, porque é as histórias que a gente ouvia na igreja, eu preciso de me
converter. E é uma coisa... Foi há muito tempo, eu tinha 5 anos, mas eu lembro-me. Eu estava sentada no beliche de baixo, que não é, nós tínhamos 2 beliches, eram os beliches. Eu estava sentada e foi quando eu descobri. Então o Senhor encontrou-me no castigo. Se calhar o Senhor encontrou-te num lugar melhor, na igreja, no altar, assim. E eu fui no castigo. Então, para nunca me esquecer de onde é que o Senhor me tirou. Rita, tu realmente eras difícil. Eu fui-te buscar no castigo. Então, alguém aqui aceitou o Senhor Jesus no castigo? Estás a ver? Olha onde é que o Senhor me foi buscar. Então, todos nós temos uma história. E o Senhor Jesus encontrou-nos. Mas umas coisas muito interessantes é que o Senhor diz que nos pega, diz que cura a ovelha que está ferida, não é? que limpa a ovelha que está suja, que dá uma casa à ovelha que estava ao relento, que cuida da ovelha, coloca-a no colo. Mas Deus também diz, olha, mas não vamos ficar só por aqui. Eu quero que tu desenvolvas. Eu quero que tu cresças. Eu quero que tu amadureças. Não é para ficarmos sempre assim, tão cordeirinhos. Ele quer que nós cresçamos. Ele diz assim, olha, a boa obra que eu comecei em ti, o aperfeiçoamento que eu comecei em ti, o desenvolvimento que eu comecei em ti, eu quero que todos os dias tu melhores mais um pouquinho na minha presença. Então, nós ao longo da Bíblia, nós encontramos que Deus procurou homens com algumas características. E nós precisamos de saber quais características é que atraíram Deus. E a palavra de Deus diz assim em 1 Samuel 13, no versículo 14. O Senhor buscou ou procurou para si um homem que lhe agrada, segundo o seu coração. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. E, então, ele estava a falar para Saúl e disse, o teu coração hoje já não é segundo o coração de Deus. E Deus agora está a procurar alguém que é segundo o seu coração, para que seja príncipe sobre o seu povo. E em Atos 13, 22, nós descobrimos o que é isto de ser o homem segundo o coração de Deus. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, o que é ser uma pessoa que tem o coração segundo o coração de Deus? É fazer toda a vontade dele. O Senhor está à procura de gente que lhe faça a vontade. O Senhor está à procura de gente que Ele pode colocar como príncipe sobre o seu povo, que lhe pode dar autoridade, que lhe pode colocar em posições, porque eles não vão ser contaminados com o poder, ou com as riquezas, ou com a fama, mas eles vão continuar a fazer a vontade de Deus. E eu vou-vos dizer, às vezes fazer a vontade de Deus dói até ao âmago. E se vocês me disserem que nunca sofri por fazer a vontade de Deus, é porque talvez ainda haja muita coisa que não estás a praticar, porque dói. Eu lembro-me, quando me apaixonava por alguém e tinha 14 ou 15 anos. Uma vez a Esther perguntou-me, a Esther estava com 6 ou 7 anos e ela perguntou-me, oh mãe, o pai foi a primeira pessoa por quem tu te apaixonaste? E eu, oh filha, não, a mamã... de 6 em 6 meses apaixonava-se por uma pessoa diferente. Isto começou logo desde pequenina. Eu não é? Ou vocês são não tinham hormonas, não? Então, e a gente chora porque quer manter a santidade. A gente gosta do rapaz. O rapaz gosta de nós. O rapaz até é crente. Mas a gente tem 14 anos. E a gente sabe que não é de Deus. O que é que a gente faz? Chora. O que eu chorei naquelas almofadas, a dizer, Deus, está a ser muito difícil. E manter a santidade na área de relacionamentos amorosos é das coisas mais... E não é só quando somos adolescentes. Quando somos adultos também. Sabem que é difícil às vezes até quando somos casados? Porque é que há tanta gente que
tem problemas com a pornografia. Porque é fazer a vontade do Pai vai contra tudo o que é carne. E nós continuamos a habitar neste corpo. Somos espírito, temos uma alma, mas habitamos num corpo. E este corpo dá-nos muito trabalho. Porque luta muito contra a nossa fé. É ou não é? Outra área muito difícil. Senhor, vou fazer a tua vontade, mas pagar os impostos é que não vai dar, porque o governo está a roubar por todo lado. Então há aqui umas coisas na área das finanças, fazer a vontade de Deus. Quem é que já, quando foi pagar o dízimo, foi assim, meu Deus, eu este mês passo fome, mas eu vou dar o meu dízimo ao Senhor. Sofre ou não sofre? Dói ou não dói? E quando a gente vê ao fim do mês, ao fim do ano, o dinheiro que deu na igreja, porque fez e a gente diz assim, pá, tinha dado umas férias. Quando vocês somam o dízimo, no fim do ano, dá umas férias ou não dá? Das boas! Mas, sabem, é aquela coisa, não, fazer a vontade de Deus não custa. No início, qualquer coisa que nós começamos a fazer até se tornar hábito, custa imenso. Mas a gente sabe o que é que Deus detesta. Ele detesta olhos arrogantes. Ele detesta o orgulho, ele detesta a mentira, ele detesta a perversidade, a falsidade. A gente precisa de, Senhor, eu tenho que fazer, seja feita a tua vontade na terra como ela é feita nos céus. Quem é que vai fazer a vontade de Deus na terra? Senhor, eu já fiz a minha parte, os outros é que não estão a fazer nada. A nossa parte a gente tem que fazer. É a vontade de Deus. O que se tem ensinado muito hoje em dia é, eu tenho o meu sonho, entrego o meu sonho a Deus para Ele me ajudar. Eu queria saber onde é que isso aparece na Bíblia. Eu tenho o meu sonho, eu entrego o meu sonho. Todas as pessoas que realizaram sonhos, os sonhos não eram delas. José foi dormir descansadinho e teve um sonho que não entendeu nada. Mas o sonho não era dele, era do... Tanto é que ele não entendeu o sonho. O pai dele entendeu, ele não. Não é Deus que vai fazer cumprir os nossos sonhos. Somos nós que vamos cumprir os sonhos de Deus. Esse é um homem segundo o coração de Deus. Custa, mas é a maior alegria das nossas vidas. É a gente saber que está a cooperar com o projeto de Deus. Não há nada... Foi fácil Davi ser rei? Não. Mas foi maravilhoso. Sabe, é aquela coisa... É fácil fazer a vontade de Deus? Não. Mas é maravilhoso. Parece um contrassenso. Mas até quando a gente vence a nossa carne, a gente diz assim, ai Deus, eu hoje estou cheio do Espírito. Quantos é que, não é? Quando a gente consegue matar, não é? Há muita gente diz assim, eu mato um leão por dia. Exato, é aquele que grita aqui dentro. Todos nós temos um leão aqui dentro, que quer comer tudo e mais alguma coisa. Esse leão a gente realmente tem que matar todos os dias. Ou leoa, há aí umas que são leoa, há mesmo mulheres. Aquela leoa, sim, poderosa, é essa que a gente tem que matar todos os dias. Porque quando a gente, obrigada, quando a gente faz a vontade de Deus, a gente pensa assim, meu Deus, agora custou. Mas depois é uma sensação de estou a conseguir, estou a vencer. E é muito interessante que tu vais olhar para trás, coisas que para ti antes parecia que tinha 15 metros de altura, tu hoje vês que aquilo era 15 centímetros. Quantos é que já pensaram assim, hoje eu morro porque o gigante é grande? E depois a gente ultrapassa, venceu, fez a vontade do Pai e depois descobrimos assim, eu nem sei porque é que estava preocupado. Quantos, se a gente começa aqui a falar de cada testemunho, todos nós temos. Há alturas em que a gente pensou assim, eu agora não consigo fazer a vontade do Pai, é impossível, porque senão... Depois a gente faz. A gente faz muitas telenovelas na cabeça. Quem é que faz muitas telenovelas? Imagina-te conversas que vai haver, acidentes que vai haver, problemas que vai haver.
É uma projeção nem é telenovelas, há gente que é filmes de terror. Pura e simplesmente. Então nós precisamos de dizer assim, meu Deus, enquanto nós fizermos a vontade do Pai, está tudo certo. Matamos o leão aqui dentro, mas que está tudo certo, está. É a melhor coisa para fazer. E é muito interessante que Davi, ele foi escolhido por Samuel, não é? Samuel esteve lá. O que é que Davi fazia antes? Era um pastorzinho que tocava a harpa, escrevia umas músicas, matava umas codornizes, uns pardais para o almoço e protegia as ovelhas do pai dos ursos e dos leões. Samuel foi lá à casa, ele foi ungido. Samuel diz assim, tu vais ser rei da nação. E no dia a seguir, ele voltou para as suas ovelhinhas, continuou atrás dos pardais, pegar na sua harpa. A gente vai descobrindo a vontade de Deus vivendo a nossa vida. Não é, o Senhor, eu tenho uma promessa. Eu fico com medo quando alguém diz assim, eu tenho uma promessa e estou à espera dela. A gente não tem que esperar a promessa, a gente tem que viver a vida. A gente vai vivendo as coisas e de repente Saúl ficou com enxaquecas. Estava atormentado, não conseguia dormir, tinha insónias. E alguém disse assim, conheço um rapazinho que toca a harpa, que ele podia vir aqui ao palácio acalmar o rei. Ele ainda não seria rei, mas do rebanho, dos campos, porque ele continuou a viver a sua vida e começou a tocar a harpa melhor. Até no palácio já sabiam que Jessé tinha um filho que era músico. E eles até dizem assim, olha, e ele é suave a falar, não vai dar barraca aqui no palácio, é bonito. Certeza, assim, ele vai se misturar bem aqui, é uma pessoa educada. E ele entrou no palácio para tocar harpa, mas já estava com um pezinho dentro. Então nós às vezes pensamos assim, ainda não tive a minha oportunidade. Sabem que isso não é bíblico? Qual é o versículo da Bíblia que diz assim, tu ainda não tens a tua oportunidade? Está na Bíblia, alguma coisa a dizer assim. E ele não teve oportunidade. O que acontece é que nós temos que ir vivendo a nossa vida segundo o coração de Deus, fazendo a sua vontade. E nós vamos sendo transformados por dentro. Deus vai nos transformando. E sem a gente se aperceber, as coisas, alguém nos chama. Olha, no palácio estão a precisar de ti. Uma das piores coisas que nós podemos fazer é ir correr atrás de oportunidades. Não corras atrás de oportunidades. Corre atrás de fazer a vontade do Pai. É ter um coração segundo o coração de Deus, que as oportunidades... mas isto está a demorar muito tempo. Eu vou-te dizer, se está a demorar muito tempo, a culpa é nossa. Porque a gente não está a ser um aluno rápido. Porque Deus é um ótimo professor. Então nós precisamos de permitir que o Senhor nos ajude a matarmos o leão que está aqui dentro. Para a gente poder dizer assim, Senhor, já matei um leão e até já matei o urso. Porque às vezes a gente, assim como temos dois rins, né? A gente tem um leão de um lado, um urso do outro. E ele diz, então agora já consegues matar o Golias. Exatamente. Vamos começando, é de glória em glória, é de fé em fé, é de intimidade em intimidade, é de aprendizado em aprendizado. A gente vai crescendo em Deus e nos tornando homens e mulheres segundo o coração de Deus, fazendo a sua vontade. Mas eu tenho um sonho muito grande. Entrega-o a Deus. Sabes porquê? Os sonhos de Deus são sempre maiores do que os nossos. Porque Deus diz, os meus pensamentos não são como os teus pensamentos, são maiores. Ou eu confio que o que Deus tem para mim é melhor,
ou então eu estou a chamá-lo de mentiroso. Mas a gente às vezes entra num relacionamento porque pensa assim, o de Deus nunca mais chega. Acho que Deus esqueceu-se de mim. A gente abre portas aos murros. Porque agora eu não sei o que eu tenho que fazer, porque eu já estou a ser preparada há muito tempo. Irmãos, se a gente está a ser preparada há muito tempo, Deus não nos põe numa gaveta para nos preparar há muito tempo. Deus vai nos preparando e a gente vai experimentando coisas. Se eu sinto que estou na gaveta há muito tempo, é porque eu cruzo os braços e digo assim, isso não é para mim, porque Deus tem uma coisa maior. Isso não é para mim, porque Deus tem uma coisa... E as coisas vão passando. Às vezes a pessoa diz assim, porque eu tenho uma promessa de que a minha vida ia tocar em centenas de jovens. Toda a gente gosta assim, não é? Centenas de jovens. E então a pessoa põe-se na gaveta, porque ela está à espera de uma oportunidade de subir a um palco e tocar em centenas de jovens. Só que o que ela não sabe é que ela vai tocar em centenas de jovens, um de cada vez. Normalmente as pessoas não gostam muito. Eu tenho um ministério, eu vou chegar a centenas de jovens, um de cada vez. Ei, coisa sem graça. Mas normalmente, todos nós, na grande maioria, o nosso ministério não é um de cada vez. Deus não nos usa praticamente a todos nós um de cada vez. Eu levei pessoas a Cristo... Nunca levei centenas. Era bom, era. Sim, a gente queria ser como Pedro. Abre a boca e 3.000 ovelhas encontradas logo, assim. Quem queria? Pois. Mas olha, Pedro depois acabou crucificado, de cabeça para baixo. Pagou um preço por ter feito sempre a vontade de Deus, porque ele disse, mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E por ele eu morro. Eu também sou capaz de morrer. Irmão, se tu não sais da cama para vir para o Tadel, és capaz de morrer por Cristo. Vamos... eu daria a minha vida por Jesus. Nas coisas práticas da vida, tu dás. Porque Davi só chegou onde chegou. Porque ele cuidava bem das ovelhinhas do pai. Tomava conta das ovelhinhas do seu life group, que dão um trabalho, mas isso é para outra pregação. Eu gosto muito do life group. Mas às vezes dá trabalho, dá ou não dá? Os líderes não dizem nada agora, só fazem aquela cara de paisagem. Mas dá trabalho. Trabalhar com gente é fácil. Irmãos, se eu pudesse, eu até hoje só estava a trabalhar com números. 2 e 2 é sempre 4. É a coisa que eu mais gosto, é números. É ciências. E Deus o que é que Ele fez? Ele disse, Rita, tu não sabes de nada. Eu digo sempre, o meu maior sacrifício que eu já fiz até hoje na vida foi largar o trabalho secular. Foi como se, tipo assim, Deus agora tu tiraste-me tudo o que eu mais gosto, que é trabalhar fora. Mais do que ser mãe ou mais do que estar casada. É uma coisa. Podem perguntar à minha mãe. Desde a minha tenra idade, era sempre profissão. Era o que eu queria. Sabem aquele stress de tens que fazer não sei quantas coisas até às 4 da tarde? É o meu sonho de consumo. É o que mais amo. E Deus disse, Rita, mas eu tenho uma coisa melhor. Mas custou muito na altura. Mas nós precisamos de fazer a vontade. Então Deus procura homens e mulheres que façam tudo o que Ele deseja. A gente não pode ter uma área aqui, Deus pode mexer nesta área, mas nesta área Ele não pode mexer e aqui Ele só pode mexer um bocadinho. Isso não é vida, isso não é relacionamento. Nós temos que permitir que Deus trate do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro. Nós precisamos que Deus trate da nossa parte espiritual, da nossa parte emocional, da nossa parte intelectual, do nosso físico, das nossas finanças.
Nós temos que permitir que Deus seja o centro de tudo. Deus é a minha prioridade. Então, quando eu digo Deus é a minha prioridade, Deus é Deus. Mas Deus é Deus no meu trabalho. Deus é Deus nas minhas finanças. Deus é Deus no meu casamento. Deus é Deus da maneira como eu me visto, como eu me comporto, como eu como. Deus é Deus quando eu estou acordada. Deus é Deus quando eu estou a dormir. Ele é a minha prioridade em todas as coisas que eu faço. Deus é meu Deus no meu ministério. Deus é meu Deus em tudo. Isso é que é Deus ser a prioridade, não é? Deus é a minha prioridade, eu dou-lhe o domingo. Em tudo, Deus, o que é que tu queres? E aí nós somos realmente o povo mais feliz da terra. As vivências, as experiências, as conversas, as vidas que a gente toca e tudo aquilo que a gente experimenta quando está no centro da vontade de Deus é maravilhoso. Dá trabalho? Dá, mas tudo o que é bom custa. Eu quero ter uma vida simples. Então vais ter uma vida sem graça. Agora, Senhor, dá-me problemas, dá-me gente, dá-me não sei o quê e tal. E aí a gente vive de aventura em aventura. Mas é bom. E a gente conhece gente. E a gente vê Deus fazer. E nós estamos a fazer a vontade de Deus. Custa. Às vezes custa. Não vou mentir. Deus não é um unicórnio cor-de-rosa. Às vezes custa. Uma das coisas que para as mulheres custa, por exemplo, se elas forem iguais a mim, é quando a gente quer dizer tudo ao nosso marido e Deus diz assim, está calada. Custa ou não custa? Vai, mulheres. Custa demais. Quem me conhece sabe que custa. Para umas mulheres poderá não custar tanto, mas eu acho que eu faço parte daquelas que custa muito. Custa. Quantas comigo, só para eu não me sentir assim tão sozinha? Mas depois não é bom que a gente pense assim, meu Deus, se isto fosse há uns anos atrás, eu tinha rodado a baiana, ali para a nossa... Onde é que ela está? Nossa baiana. Eu tinha rodado a baiana, mas agora eu estou tão calma. Quantas é que já disseram assim, meu Deus, eu não me reconheço? Isso é bom sinal. É uma mulher segundo o coração de Deus. Ele diz assim, eu não quero mesmo que tu te reconheças. Eu quero que tu reconheças Cristo em ti. E a gente diz, Senhor, aleluia. É bom, não é? Quando a gente começa a ver assim, epá, esta aqui é Cristo. Porque se fosse a velha Rita... Então nós precisamos de dizer, Senhor, eu quero realmente fazer a tua vontade. Custa o que custar. Porque eu sei que tu andas à procura de gente que faz toda a tua vontade para tu poderes colocá-los em lugares de autoridade. Deus precisa de gente pronta para Ele colocar em lugares que influenciam outros. Ele precisa que nós comecemos a fazer mais a vontade dEle. E a palavra de Deus diz assim em João 4:23, outra coisa que o Senhor procura. Mas vem a hora... E a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. É engraçado que o Pai não procura adoradores que toquem música, que cantem bem. Ele procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E tudo o que é uma cana rachada diz amém, glória a Deus. A música é utilizada para a adoração, mas não é a adoração. E muitas das vezes a gente diz assim, mas eu estava lá no culto e eu senti assim tanto. Irmãos, eu vou ser muito sincera, de todo o coração, mas o que às vezes a gente tem é uma descarga de dopamina. A gente vê pessoas à nossa volta, nós somos empáticos. Tu já choraste porque vês outra pessoa chorar?
Já riste porque viste outra pessoa rir. Então a gente às vezes adora porque vê o do lado a adorar. Há qualquer coisa... Porque é libertadas endorfinas no nosso corpo. A música, ela mexe com a nossa dopamina. Por isso é que há pessoas que dizem assim, eu sinto Deus na igreja, mas eu não consigo sentir Deus no meu devocional. Quantos é que às vezes têm um devocional muito chato? Coisa não flui. E a gente pensa assim, mas ontem fluiu tanto. Porque é que hoje o nosso cérebro começa a ficar viciado um bocado na dopamina? Nas luzes, nas fumaças. A nossa igreja, por acaso, até nem te faz viciar muito. Mas, porque somos bem simplesinhos. Mas muitas das vezes a gente tem que pensar assim, é adoração de verdade? Quando é que eu sei que é adoração? O Pai já nos disse, é quando tu adoras em espírito e em verdade. É quando tu sais da igreja e a adoração permanece em ti, em espírito e em verdade. Então vamos tirar isto por miúdos. Em verdade é fácil. Está aqui, isto é a verdade. Não existe a minha verdade e a tua verdade. Existe a minha mentira, a tua mentira e a verdade. Porque hoje em dia está, esta é a minha verdade. Irmãos, podes dizer para a pessoa que está ao teu lado, existe a minha mentira, a tua mentira e a verdade. Amém. A minha verdade é o quê? Não é nada. Nem é para aqui chamada sequer. Quando Jesus estava a dizer, o Pai procura adoradores que o adoram em verdade, ele estava a mencionar o coração segundo o coração de Deus. Ele estava a dizer assim, é alguém que olha para este livro, abre o livro, lê o livro, medita no livro e põe em prática aquilo que aprende no livro. Isso é a verdade. É caminhar com Jesus e dizer, Jesus, o que é que tu farias no meu lugar? Isto é a verdade. E a maioria das perguntas que tu vais fazer ao longo da tua vida, a verdade está aqui. Elas são quase todas respondidas aqui. Tirando uma ou outra, aqui tu encontras respostas para todas as perguntas que tu já fizeste alguma vez na vida. Mas Jesus não falou apenas na verdade, ele falou em espírito. E nós sabemos que o nosso espírito, antes de nós conhecermos a Jesus, ele estava morto. E quando conhecemos a Jesus, ele fica vivo. Mas a palavra de Deus diz que em alguns está adormecido. Acordou, mas dorme. Quem é que já ouviu na Bíblia falar? Está adormecido. Então não basta estar vivo, é bom que ele esteja acordado. No espírito, é a minha parte interior do meu espírito que fala com o Espírito de Deus. É onde nós temos comunhão. É o meu espírito, fala com o Espírito de Deus e o Espírito Santo fala no meu espírito. Quando eu digo, Senhor, eu quero te adorar em espírito e em verdade, eu estou a dizer, eu quero andar aqui e aquilo que às vezes não é tão visível na palavra, eu quero que o meu espírito comunique com o teu espírito para que eu entenda o que é para eu fazer. Porque há um propósito para toda a humanidade, que está aqui escrito, e há um propósito de vida para cada um de nós. Só que o meu propósito de vida nunca vai estar contrário ao propósito de toda a humanidade. Entendem? Quando Jesus disse, eu procuro adoradores que me adorem em espírito e em verdade, eu quero verdade para homens e mulheres, segundo o coração do Pai, que praticam a verdade, caminhando no propósito que eu tenho para a vida delas. Porque o salmista disse que antes de nós nascermos, o Senhor já escrevia num livro, não é o livro da vida, é outro, num livro, tudo aquilo que Ele queria que cada um de nós vivesse, experimentasse. Está ou não está na Bíblia? Então, nós estávamos a ser tecidos na barriga da nossa mãe.
no ventre da nossa mãe. E ao mesmo tempo, Deus já dizia assim: o meu sonho é que ela se forme, o meu sonho é que ela aprenda inglês, o meu sonho é que ela consiga abrir um life group na casa dela. São coisinhas assim, mas o Senhor foi escrevendo. Então, quando eu adoro a Deus em espírito e em verdade, o meu espírito está encaixado no Espírito de Deus, Ele consegue falar comigo. Porque há coisas que estão aqui que Ele diz assim: essa não é para ti, essa é para ti, mas não é exatamente para ti. É mais ou menos. Porque há coisas aqui que nós não somos chamados a fazer. Eu, por exemplo, Deus nunca me mandou um profeta lá em casa a dizer: dá-me a tua comida e ora para que haja azeite e farinha na tua botija. Há coisas que a gente lê e vê, tira dali um princípio bíblico. Ok, o Senhor vai sempre suprir as minhas necessidades se eu for fiel a Ele primeiro, mas não quer dizer que seja exatamente naquela maneira. Então, em verdade, eu compreendi a história da viuvinha. Em espírito, eu compreendi como é que ela se conecta à minha vida. Entendem? Então, todos nós lemos a mesma palavra, todos nós temos a mesma verdade, mas todos nós temos experiências com Deus diferentes. Nós vamos alcançar pessoas diferentes, nós temos ministérios diferentes, nós temos famílias que são diferentes umas das outras, nós temos filhos diferentes, nós temos passados diferentes, mas o que a gente coloca é: Senhor, nesta bagunça toda, que às vezes é a minha vida, arruma o caos para eu poder viver o que é para mim. Sabem que há pessoas que estão atrás do ministério dos outros, querem ter o cabeleireiro dos outros, querem ter o marido dos outros, querem ter os filhos que os outros têm, e não estão a viver: é porque se eu tivesse uma casa como ela tem, se eu tivesse um trabalho como ele tem. E Deus diz: calma, coloca o teu espírito em mim, que eu vou-te mostrar o que é que eu tenho para ti. E um adorador é muito mais do que música, é estilo de vida. É eu conhecer a verdade e dizer: e Senhor, o que é para mim fazer? O que é para mim? O que é que queres que eu faça? O que é que tu vais usar da minha casa? O que é que tu vais usar da minha vida? O que é que tu vais fazer através de mim? E Deus procura. Sabem porque é que Ele procura? Porque não é fácil de achar. É isto que o Senhor, Ele procura, porque não há assim tantos. Então, no meio da multidão, Ele procura. E sabem qual é que vai ser a nossa oração? Senhor, que tu me encontres. Que tu encontres em mim um coração segundo o teu coração. Que tu encontres em mim alguém que te adore em espírito e em verdade. E há outro que o Senhor procura. Está lá em 2 Crônicas 16:9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Quando a gente tem o coração completamente dele, o Senhor diz assim: agora vais ver as minhas grandezas. Às vezes as pessoas dizem assim: eu já não vejo os milagres de Deus na minha vida há tanto tempo. E é tão difícil a gente dizer assim: e há quanto tempo é que tu não andas com Deus? Porque quando a gente anda segundo o coração de Deus, o Senhor se mostra forte. E Ele não é homem para que minta. A gente tem que ser muito autocrítico. Se as coisas não acontecem, a culpa nunca é de Deus. Podes até dizer essa coisa para a pessoa que é ao teu lado: se as coisas não acontecem, a culpa nunca é de Deus. E isto dói no nosso âmago, mas é para doer mesmo. Porque eu penso assim: meu Deus, se eu fosse mais segundo o teu coração, então eu tinha provado muito mais da tua força, do teu poder. A culpa é minha. A culpa é minha de não ter mais unção. A culpa é minha de não ter mais vida. A culpa é minha de não ter mais graça. A culpa é minha de não ter mais autoridade. A culpa é minha. E quando a gente vê que a culpa é nossa, é a melhor coisa que pode haver. Porque
Porque a gente se responsabiliza. A gente deixa de apontar o dedo para o outro e diz assim: meu Deus, eu preciso de tomar vergonha na cara e começar a fazer a vontade do Pai, custe o que custar, porque vai valer a pena. Vai sempre valer a pena. Não conheço ninguém que tenha se entregue completamente a Deus e dito assim: ai, olha, agora vou ter uns galardões lá em cima, levei imensa gente para Deus, uma vida que não valeu a pena. Vocês já ouviram alguém dizer assim: ai, olha, Deus usou-me tanto, 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 estou tão triste. Ai, já vi tantos milagres de Deus, tantos milagres, tantos milagres. É tão fabuloso, estou de rastos. Não... Nunca, quando a gente sabe que está a fazer a vontade de Deus, até nos dá um ânimo para a gente continuar. É ou não é? Porque a gente sabe que está no melhor lugar para viver. Somos felizes. Esta coisa de fazer a nossa vontade só dá tristezas. Quem é que já teve experiências de que só fazer a sua vontade só deu tristezas? Mas quando a gente começa a fazer a vontade do Pai, a gente por dentro diz assim: estou a morrer. Quantos é que já disseram? Estou a fazer a vontade do Pai, estou a morrer. Estou a sangrar por dentro. Virei das tripas de coração e a coisa não funciona. Mas depois não é aquela paz que excede todo o entendimento. É uma alegria. A gente sente assim: experimentei qualquer coisa que eu não sabia. E Deus se mostrou forte. Quando a gente faz a vontade do Pai... Irmãos, a gente está sem água na igreja desde quinta-feira. Ou sexta, já não lembro. Dormi todas as noites. Não me preocupei em absoluto, porque não é para isso. Nem fiquei preocupada porque o diabo se revoltou. Fiquei muito feliz, porque ele só se revolta por quem não está a fazer a vontade dele. E a gente às vezes fica muito triste quando vem um contra-ataque. É bom sinal quando vêm contra-ataques. Quer dizer que a gente está no caminho, mas a gente já matou o urso e já matou o leão, a gente agora mata o Golias. E vida que segue. Então há coisas na nossa vida que a gente tem que dizer: mas isto é uma luta. Irmãos, lutas todos têm, mas a gente luta com Deus. Deus está no meio da guerra connosco. E Ele até diz: vou à tua frente e sou o teu braço forte. Pronto. Então, Senhor, eu posso ficar aqui de reserva? E Ele: podes. A gente manda Deus à frente. Quem é que manda Deus à frente? Senhor, vai lá tu. Nós temos que ser espertos. Nunca se coloquem à frente de Deus. Vocês podem dizer: Senhor, vai lá tu, espia o inimigo. Eu estou aqui, Senhor. E a gente até diz: eu e tu, Deus, a dupla imbatível. Mas Ele faz 99% do trabalho. A gente só faz 1%zinho. Mas é eu e Cristo, a dupla imbatível. Mas Cristo, vai lá, trata tudo o assunto, que eu não tenho paciência. Quantos é que já disseram assim: Senhor, vai ser tu a tratar porque eu não tenho paciência? Irmãos, eu faço estas orações, eu não estou aqui, eu digo mesmo a Jesus: Senhor, eu não tenho paciência e nem quero ter, porque eu não quero perder tempo com isto. Portanto, Deus resolve tu, e não é que Ele resolve. Porque quando a gente coloca as nossas preocupações nas mãos do Senhor, a gente coloca os nossos fardos nas mãos do Senhor, é um descanso. Porque o Senhor diz: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. E eu só digo: amém. Está aqui, Senhor. É verdade. E o Senhor se mostra forte. Quantos é que querem ver o Senhor se mostrar forte? Então a gente precisa dizer: Senhor, não é a minha vontade, é a tua. Vai à frente. E o Senhor se mostra forte. Eu quero ver a força do Senhor na minha vida. E eu sei que para isso eu tenho que dizer: Senhor, quem manda és tu. O que também é difícil às vezes dizer. Mas nós precisamos de aprender. Porque o Senhor se mostra forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. E em Ezequiel há uma história muito triste de alguém que Deus procurou e não achou ninguém. É um dos versículos mais tristes
que a gente encontra na Bíblia. Busquei entre eles, ou procurei entre eles, um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. É dos versículos mais tristes, porque, assim, há versículos tristes na Bíblia. E eu disse assim, meu Deus, como é que Deus procurou numa geração inteira, numa cidade inteira, alguém que intercedesse, alguém que orasse, e não achou ninguém? Então é possível que Deus procure e no meio do seu povo Ele não encontre. Já aconteceu na história. Ficou registado em Ezequiel. Porque às vezes a gente só quer ser a ovelhinha sentada no colo dele, a ser tratada das nossas feridas, dos nossos traumas, dos nossos mememés. Queres limpar aqui? Dos nossos mememés. E o Senhor diz assim, Rita, deixa-te de tretas. Rita, deixa os teus medos, as tuas feridas, os teus traumas. Deles eu trato. E coloca-te na brecha. Faz diferença na vida de outro. Vamos nos colocar de pé. Sabe o que é que Deus está a querer? Que tu te coloques na brecha. Será que o Senhor nos encontra? Alguém que o coração é totalmente dele e diz, Senhor, eu vou deixar de me preocupar com os meus mememés e vou ter amor e compaixão por aqueles que ainda não te descobriram, não foram encontrados. A igreja precisa de que cada vez mais e mais a gente se coloque na brecha. Porque muitas das vezes a gente faz orações e é tudo para nós. Os nossos problemas, as nossas feridas, os nossos traumas. E às vezes até Deus diz assim, Rita, nós andamos a tratar deste trauma há quanto tempo? E eu digo assim, desde 1988, pai, mas a coisa ainda não está assim. Ele diz, Rita, quando a coisa não acontece rapidamente, a culpa é de quem? Eu digo assim, Senhor, olha que eu sou boa em argumentos, mas tu és melhor do que eu. Sabem, eu sei que muitos de nós, ou melhor, todos nós, já tivemos as nossas feridas, os nossos traumas, as nossas experiências difíceis. Irmãos, vamos crescer um bocadinho. Vamos ser um homem segundo o coração de Deus em dizer, eu quero fazer a tua vontade. E eu quero permitir, porque quando a gente faz a vontade do Pai, Ele se mostra forte na nossa vida. Os traumas são ultrapassados, as feridas são curadas e aquelas más experiências que nós tivemos são usadas como um exemplo para darmos a outros e dizermos assim, olha, se Deus conseguiu na minha vida, Ele consegue na tua também. Porque Deus está a dizer assim, eu quero que tu te sintas pleno e capaz em mim, porque eu preciso de alguém que se coloque na brecha por esta cidade. Eu preciso de alguém que se coloque na brecha por esta geração, para que eu não a destrua. Às vezes nós vemos famílias destruídas e a gente diz assim, foi o diabo. Não, foi porque alguém não se colocou na brecha por aquela família. A gente vê vidas completamente despedaçadas e a gente diz assim, o diabo está a fazer a festa naquela vida. Às vezes a única coisa que é preciso é que a gente se coloque na brecha por aquela vida. Deus procura adoradores, procura corações segundo Ele, sim, para que Ele se mostre forte, glória a Deus. Mas Ele diz, essa força toda não pode ficar em ti, é para tu te colocares na brecha. Fecha os teus olhos esta manhã e diz, Senhor, eu tenho feito a tua vontade acima da minha. Eu tenho te adorado em espírito e em verdade. Eu tenho querido que tu te mostres forte apenas para meu belo prazer.
ou eu tenho-me colocado na brecha por causa da vida de alguém. Ó Senhor Jesus, afasta de nós, Senhor, que Tu procures hoje e não encontres ninguém na brecha. Nós queremos, Senhor, ser homens e mulheres segundo o Teu coração, que fazem toda a Tua vontade. Ó Senhor Jesus, e nós queremos Te ver forte, não apenas nas nossas vidas, mas nas vidas daqueles pelos quais nós nos colocamos no muro e tapamos a brecha. Que a nossa vida não fique limitada a nós, mas como diz a Tua palavra, que do nosso interior fluam rios de água viva que cheguem a outras vidas. Não apenas para nós, Senhor, mas para que esta cidade, esta geração, não seja destruída. Usa-nos, Senhor. Usa-nos como vigias. Usa-nos, Senhor, como defensores. Usa-nos, Senhor, como alguém que levanta os outros, Senhor. Usa-nos como alguém que fica na brecha, Senhor. Para que esta cidade e esta geração sejam salvas. Em nome de Jesus. Amém.